Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar sobre classes de palavras. Anteriormente nós vimos a questão do verbo, certo? O que é o verbo, quais são as funções que ele pode exercer e tudo mais. Agora nós mudamos então de classe e viemos para os advérbios. Mas antes de entrar especificamente falando sobre advérbios, gente, peço que vocês prestem atenção nesse anúncio. Nós temos aqui, faça exames médicos regularmente. Então, nós temos aqui um anúncio publicitário, onde nós temos aqui faça, que é um verbo que a gente viu anteriormente. E também nós temos uma outra palavrinha aqui, que é essa palavra regularmente, que nós não vimos anteriormente. Essa palavra regularmente aqui, ela está, gente, indicando uma circunstância para o verbo faça, tá? Então, por isso que é um advérbio, porque está indicando uma circunstância. Vamos entender melhor isso. Os advérbios, então, são palavras invariáveis. O que quer dizer que ele é invariável, gente? Ele não sofre flexão. Lembram que lá quando a gente estava falando de verbo, a gente falou das flexões? Que tem lá a flexão de número, que temos a flexão de gênero, dentre outras. Então, aqui não há variação. Ou seja, vai ser muito menos coisas para vocês lembrarem do que a gente viu lá nos verbos. E eles vão modificar, gente, o verbo, indicando uma circunstância para ele. Vamos entender como que seria isso. Se eu coloco correu rapidamente. Tenho aqui, né, só duas palavrinhas. Correu, a gente já viu anteriormente que é um verbo. Mas se eu for analisar, gente, esse rapidamente não está indicando uma circunstância? Porque se eu falo que ele correu, é uma coisa. Agora, rapidamente, não pode dizer que é o modo com o qual ele correu? Sim, gente. Então, aqui eu tenho a circunstância de modo, que é indicada, então, por rapidamente, que é o nosso advérbio, tá, gente? Então, esse advérbio, inicialmente, gente, ele vai modificar, então, um verbo. Então, gente, ele pode indicar frequência no tempo, como regularmente, sempre, ocasionalmente. Estão incluídos entre os advérbios de tempo. Porém, eles podem expressar outras circunstâncias. Então, aqui, gente, nós vimos um advérbio de modo. Mas se eu coloco, por exemplo, dormiu ontem. Dormiu, novamente, é o nosso verbo. E ontem, gente, eu posso chamá-lo de advérbio? Posso. Por quê, gente? Ele está trazendo para o verbo dormiu a circunstância de tempo, tá? Então, gente, há diferentes circunstâncias, então, possíveis quando eu estou falando, então, de advérbios. Então, vamos analisar algumas circunstâncias que eles podem produzir. Por exemplo, ele saiu. Aqui, gente, eu tenho simplesmente o verbo saiu. Ele não recebe nenhuma circunstância. Ela saiu ontem. Tenho ela, saiu, que é o verbo, e ontem, gente, está indicando uma circunstância de tempo. Então, tá marcando o tempo que ela saiu. Ela saiu daqui. Construção inicial é a mesma, só que eu tenho o daqui, que indica uma circunstância de lugar, tá? Então, ela não saiu de lá, saiu daqui.
ela não saiu. Muita gente não lembra, gente, mas o não, ele traz a circunstância de negação. Então, eu estou negando o que está sendo expresso pelo verbo. Ela certamente saiu. Circunstância de afirmação. Porque o certamente está trazendo, então, essa afirmação que ela saiu. Ela saiu discretamente. Nós temos o modo. Ela não saiu abruptamente, por exemplo. Ela saiu de forma discreta, ou seja, o modo que ela saiu. Talvez ela tenha saído. Talvez passe a circunstância de dúvida. Não tenho certeza se ela saiu. Ela saiu bastante. Circunstância de intensidade. Gente, o que é importante a gente perceber aqui? Nós pegamos e vamos muito pelo sentido que essa circunstância expressa. Então, por exemplo, a gente viu ali tempo. Quais são palavrinhas que podem marcar tempo? Desde que modifiquem um verbo. Quais são palavras que indicam lugares? Por exemplo, se eu falo São Paulo é um advérbio de local? Sim, com certeza, porque ele está indicando um local. Negação, eu tenho o não, que é o nosso mais comum. Já a afirmação, o próprio sim, né, que é o oposto do não, também é um advérbio de afirmação. Modo, a gente viu anteriormente aqui, o rapidamente. Dúvida, talvez, né, também é a palavra mais comum. E de intensidade é bastante. Até falando da palavra bastante, gente, quando está modificando um verbo, é um advérbio. Mas também pode ser um adjetivo, então daí sofre flexão. Estou falando de adjetivo porque nós já trabalhamos anteriormente os adjetivos. Então, gente, o que eu preciso lembrar? Advérbio. Termina com vérbio. Não lembra de verbo? Então, eu preciso lembrar que está ligado, sim, ao verbo. Está ligado ao verbo de que forma? Indicando a ele uma circunstância, gente. Então, eu não estou ali simplesmente adicionando uma palavra. Essa palavra, ela vai mudar. E como que eu sei, gente, qual é a circunstância expressa ali? Eu preciso pegar, analisar qual é a circunstância que está sendo trazida, então, por aquela palavra especificamente. Então, a gente viu, tem circunstância de tempo, lugar, negação, afirmação, modo, dúvida, intensidade, assunto, meio. Então, existem várias e várias circunstâncias. Lembrando, gente, que o advérbio, então, ele vai poder modificar o verbo, mas ele também pode modificar um adjetivo, um outro advérbio ou então toda uma oração. Muitos de vocês associam advérbio a palavras terminadas em mente, como rapidamente. Alguns são terminados em mente, mas não são todos, como a gente pôde ver aqui em ontem. Ontem, gente, é uma palavra que é um advérbio, mas que não termina em mente. A gente também tem ali, daqui, não, talvez, bastante, que são advérbios e não são terminados em mente. Então, tomem cuidado, não são todas as palavras terminadas em mente, então, que podem ser chamadas de advérbios. Também vale lembrar, gente, que, igual a gente viu no exemplo lá do anúncio publicitário, faça exames médicos rapidamente. O verbo está no começo, o advérbio está no final. Existem mais coisas ali no meio. E essas coisas, gente, não mudam, não deixam de mostrar que o rapidamente está indicando a circunstância do verbo fazer. Então, não precisa necessariamente estar exatamente ao lado, tá? Como a gente viu no exemplo ali. Então, não é obrigatório essa colocação. Tem muita gente que acha que muda, igual nos adjetivos. Tem alguns adjetivos que se eu colocar antes o adjetivo ou antes o substantivo, isso muda o sentido. Mas no caso, gente, dos advérbios, a gente não percebe essa mudança, tá? Então, muito cuidado. A gente não encerrou ainda o estudo dos advérbios, até porque, gente, a gente vai ver o que é um adjunto adverbial, a gente vai ver como utilizá-los no texto, qual a importância deles para o universo jornalístico, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!